Boa tarde a todos. Nós vamos apresentar nosso trabalho aqui da disciplina de Time Machine Learning, né, pela Universidade Federal de Itajubá, professor Marcelo José Rovai. Nosso trabalho é a detecção de ronco utilizando o Arduino Nano 33BLE, né, e seu sensor de microfone MP34DT05. A equipe somos eu e o João Pedro. Eu vou dar prosseguimento aqui ao trabalho. Bom dia, pessoal. Como eu disse, nosso objetivo é identificar a presença do ronco, né, por meio do dispositivo embarcado. E o ronco, ele normalmente é um sintoma muito comum relacionado às doenças do sono, e inclusive a apneia, né? E essas doenças tendem a causar uma diminuição da qualidade de vida. Então, é interessante para o usuário identificar se ele ronca e qual a frequência do ronco, né, durante uma noite ou durante uma semana e qual a intensidade também. Para realizar nosso trabalho, né, falado no início, nós utilizamos o Arduino Nano 33BLE Sense. Ele é um microprocessador Cortex M4, né, 64 MHz de frequência de clock, e ele já tem embutido na própria placa esse microfone, né, MP34DT05. É uma placa que nós vamos utilizar para poder salvar a library gerada pelo Edge Impulse. Para o treinamento da nossa rede neural, utilizamos um dataset que pode ser encontrado lá no Kaggle, sobre ronco, né? Ele possui um conjunto de sons de ronco e não ronco, são coletados de fontes online. As amostras têm 1 segundo de duração e possuem uma frequência de entre 44,1 e 48 kHz. Nesse dataset, existem 500 amostras de cada classe, então é um dataset balanceado, e dentro de cada classe foram coletados sons de homens, mulheres e crianças, no caso do ronco, né? E onde 363 amostras foram somente sons de ronco, e 137 foram sons do ronco misturados com algum outro som de background, né? Na classe de não ronco, existem 10 categorias com 50 amostras cada, dentre elas porta abrindo e fechando, som de carro, pessoas conversando, barulho de televisão, todos os sons que podem ser encontrados ali ao redor do quarto ou quando a pessoa estiver dormindo. No nosso dataset, como falado pelo JP, a frequência das amostras é de 44 a 48 kHz. Contudo, para a amostragem do Arduino, nós utilizamos uma frequência de 16 kHz, por limitação do hardware. Nós tentamos colocar frequências um pouco maiores, mas o dispositivo não estava respondendo bem a esse aumento, né, na frequência de amostragem. Então acabamos utilizando 16. Na etapa de pré-processamento, nós fizemos testes com 3 modelos, né? Um deles utilizando um espectrograma, que é o mais simples, um outro utilizando um MFE e outro com MFCC. O espectrograma ele é recomendado para reconhecimento de sons que são diferentes de fala ou para dados contínuos de sensores, e ele usa a transformada de Fourier para computar o espectro de frequência, que é utilizado como uma das características para os dados. No caso do MFE, ele também extrai características de tempo e frequência, mas ele usa uma chamada Mel Scale, que ele é recomendado para reconhecimento de sons que são diferentes de fala também, porém sons que são reconhecíveis pelo ouvido humano. Então ele dá uma enxugada na quantidade de características que a gente gera. No caso do MFCC, ele é similar ao MFE, mas ele dá um passo a mais, limitando o seu desempenho para casos onde o som está relacionado à fala mesmo. E com isso a gente enxuga ainda mais a quantidade de características para a nossa rede neural computar. Conforme, como o João falou no slide anterior, né, nós utilizamos esses 3 modelos para nossos testes, e aqui da arquitetura de rede deles, né?
Basicamente, o que está diferenciando nessa arquitetura de rede entre cada modelo é exatamente a camada de entrada, que para cada modelo nós temos número de features diferentes, e a camada interna de reshape, onde também para cada modelo existem valores diferentes, né? Vale ressaltar que no MFCC, como o João também falou no slide anterior, essas 13 colunas que ele utiliza no reshape, é exatamente as 13 características mais significativas da voz humana. Então, basicamente, essa é a arquitetura que nós estamos utilizando. Os demais valores são valores já propostos, né, e entregues pela plataforma do Edge Impulse, né, incluindo esses dropouts, né, para poder melhorar a resposta do nosso modelo a não ter overfitting. Mais um parâmetro que a gente testou foi usar ou não o Data Augmentation, né? Ele serve para você diminuir o overfitting dos dados de treinamento. Ele faz pequenas modificações e alterações nos seus dados para aumentar a quantidade de amostras que a rede neural vai receber. E dessas modificações você pode incluir ruído, defasagem tanto em frequência como amplitude. E nós fizemos vários testes, onde na melhor situação que o Data Augmentation, né, executou foi usando apenas a adição de um pequeno ruído, né, nível de ruído baixo nas amostras, mas mesmo assim, os modelos treinados com ele apresentaram uma acurácia menor nos testes, como mostra a figura, as duas figuras do lado, né, a figura de cima mostra um resultado com o modelo usando o Data Augmentation nessas configurações, e a de baixo mostra o mesmo modelo com a retirada só desse parâmetro de treinamento. O número de épocas também nós definimos em 25. Aqui nós temos um gráfico onde nós temos a média de épocas e a resposta de acurácia para cada época, né? E nós, em diversos treinamentos, vimos que quando chega na época 25, meio que dá uma estabilizada, né? E não tem mais tanto ganho em continuar para cima disso. Então, definimos para 25. E esse mesmo gráfico a gente observou nos todos os três modelos. Era bem similar, então a gente usou 25 épocas para eles. Exatamente. Em relação aos parâmetros de avaliação, foi usada a acurácia, né, como já dito anteriormente, e a função de perda foi o Categorical Cross Entropy, que são os parâmetros padrão aí do Edge Impulse. Aqui a comparação entre os três modelos, como o João falou no slide anterior, nós podemos perceber que o espectrograma e o MFE eles tiveram uma acurácia maior em relação ao MFCC e também tiveram um loss menor em relação ao MFCC também. Observando também o plano cartesiano, podemos ver que no caso do modelo MFE, temos os dados, né, normais e os dados de ronco bem separados, dá para ver eles bem separados. Já nos outros dois modelos, eles estão aparentemente mais próximos ali. Pode indicar talvez falso positivo ou negativo maior durante a aplicação. Aqui já a comparação da etapa de teste, né? O espectrograma se manteve com maior acurácia, seguido do MFE e por último o MFCC. Aqui um detalhe é que nessa etapa, por mais que o espectrograma tenha conseguido uma maior acurácia no deployment da aplicação e nos testes práticos, houve um alto nível de falso positivo, principalmente quando ele recebia um input de silêncio, né? Silêncio ou então baixo ruído de fundo. E então fez a gente optar mais pelo MFE como o melhor modelo. Aqui, em relação ao deployment, nós podemos ver que o consumo, né, de memória e flash entre eles é bem próximo, então não tem uma diferença significativa. E a latência também chega a ser bem próxima, com exceção do espectrograma, que tem uma latência bem
bem superior, cerca de 356 milissegundos. Vídeo para mostrar o funcionamento da aplicação de detecção de ronco, funcionando em modo standalone. Está conectado somente no cabo USB para poder alimentar a placa, né? Nós vamos colocar para rodar um ronco no vídeo do YouTube e ver se ele vai detectar normalmente. Azul, ele não está detectando ronco. Vermelho, ele detecta ronco. Quando o valor da detecção de ronco, quando o valor da classe ronco está maior do que 2 vezes o valor da não ronco. Vou botar para rodar agora. Parando. Retorno mais uma vez. Parando. Vou voltar aqui o vídeo para mostrar mais uma vez. Intervalo entre o vídeo, ó, ele volta normal. Fim da apresentação. E por fim, a gente pôde concluir que existia uma diferença significativa, principalmente na etapa de validação de testes no Edge Impulse. E essa mesma validação após o deployment, né, na aplicação, principalmente para o modelo do espectrograma, a gente também verificou que o modelo com MFE teve o melhor desempenho após deployment com os testes práticos e que a janela de amostragem, na prática, tem uma influência muito grande na classificação correta pelo dispositivo. Bem, tomando com base com o que o João falou, né, nós podemos ver que, inclusive, o modelo MFCC, que nos testes e no treinamento deram significativamente acurácia inferior ao espectrograma, ele teve uma resposta melhor em teste prático do que o próprio espectrograma, né? Então, se nós pudéssemos aí alencar entre quem são os melhores modelos para a nossa aplicação, né, como que foi apresentado aqui, nós teremos MFE, MFCC e, por último, o espectrograma. E para trabalhos futuros, né, nós estamos aí realizar o salvamento desses resultados em flash para poder envio posterior. Pensando nisso, já enviar por meio de talvez de um dispositivo BLE, né, para transferir esses dados, e também verificar mais a fundo a parte de parametrização aí do pré-processamento de cada modelo. E é isso, pessoal. Esse foi o nosso trabalho. Queria agradecer a atenção de vocês. Muito Léo, tem obrigado. alguma consideração? Não, nenhum, mas só agradecer e obrigado, professor, pelo excelente curso. E é isso. Boa tarde.